Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí, Galha, o que nós vamos estudar hoje? Hoje nós temos aqui sobre o livro de Esther, Deus no controle, Esther sob controle, né? Então nós temos aqui em Esther 7, de 1 a 6, que fala assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Sê, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida com a minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos ou por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor, o inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então nós temos aqui, né, uma questão de ali ser o momento certo onde a rainha Esther colocou para o rei o inimigo e quem estava querendo exterminar todo o povo hebreu. Né? E nós temos aqui, removeu a rainha Vasti do trono, deu a Esther o lugar de rainha, usou Mordecai para orientar Esther, colocou cada um no seu devido lugar antes da crise. Não é? Então ela colocou ali naquele momento, arriscando a sua vida, né? Porque ela estava perante o rei e colocando o inimigo ali em situação que ele não tinha como sair fora ali. Então nós temos aqui Deus no controle e Esther sob o controle de Deus, porque Deus estava no controle. E ela confiou em Deus, confiou no jejum, naquilo que ela colocou antes, não é? Nas orações, e ali o Senhor honrou Esther, não é? Então muitas vezes nós honramos a Deus e Deus vai nos honrar. Então ela foi honrada. Então hoje nós queremos falar o quê? A sua posição não lhe tirou a compaixão. Olha que tremendo é isso. Muitas vezes a posição tira a compaixão da pessoa. Ela perde isso, o orgulho, a altivez, não é? Muitas vezes tira o controle, tira o domínio próprio e tira a compaixão. A pessoa deixa de ter aquela compaixão que Cristo colocou na vida dela. Por quê? Porque alcançou, né, um nível e acha que está por cima dos outros, que é melhor. Esther podia pensar assim: eu agora sou rainha, não vou mexer mais com esse povo, deixa os hebreus para lá, que se virem. Não, ela foi e correu um risco muito grande, mas a compaixão estava no coração dela. Como que você está aí? Amém. Não é? Eu não sei, mas o pastor Rogerinho vai falar como você está. Isso. Mas antes do pastor Rogerinho falar... Quisera eu saber. Antes do pastor Rogerinho falar, eu vou falar. É verdade. Então nós queremos deixar disponíveis já os nossos telefones de contato, né, para você interagir conosco. Sim. O DDD 31 aqui, o telefone para participação ao vivo é o 3253-3320. Aí você liga aqui, a nossa produção vai atender a sua ligação. Ou pelo WhatsApp, tá, é o 984029756. Tá? E eu gosto de enfatizar, porque às vezes algumas pessoas não ouvem ou assim não perceberam a explicação que a gente dá a respeito do WhatsApp. Nesse momento, nesse horário da Clínica da Alma aqui, então
só é possível você participar pelo WhatsApp enviando uma mensagem, dentro do possível assim, sucinta, tá joia? Ou seu pedido de oração, ou a participação dentro da temática que nós estamos abordando, beleza? Então não dá para a gente atender uma participação, assim, uma mensagem de voz, ou mesmo interagir e responder para você aqui, que nós não temos um tempo hábil de fazer isso. Então a forma mais prática também para a gente poder, assim, talvez mencionar e ler maior número de participações, então é justamente assim, lendo aqui ao vivo, né, e a gente tentando responder aquilo que nós soubermos, né, ou a sua pergunta ou a sua participação, tá joia? Então algumas pessoas perguntam assim, para que é o WhatsApp aí nesse horário? Né? Porque não dá para a gente digitar aqui o tempo. Então esse é só nesse momento, aí depois esse telefone passa para o outro programa e assim sucessivamente, tá joia? Então neste momento do Clínica da Alma, só dá para a participação, assim, você mandando a mensagem digitada, tá? E dentro do possível, a gente vai respondendo. Às vezes é muito grande, o número de participações são muitas e às vezes não dá, mas aqui, por exemplo, já está chegando participações, nós louvamos a Deus por isso, né? Então aqui nós temos a participação do DDD 17, né? Eu peço oração para que o Senhor possa abrir uma porta de emprego para mim, viu? No final do programa nós vamos orar, em nome de Jesus, o Senhor vai abrir essa porta para você, né, o mais rápido possível. Se não abrir uma porta de emprego, o Senhor vai abrir uma oportunidade de trabalho para você, tá? Então nós cremos nisso, né? Como a crise é grande, empregos às vezes são difíceis, mas trabalho tem muito e muita disponibilidade. Então que Deus possa te guiar nesse sentido. Abençoados pastores, louvado seja Deus por suas vidas. Sou a Vera do Rio de Janeiro. Ela pede oração para vencer a depressão e o início de pânico e pelo seu casamento. Obrigado, queridos, e obrigado pela sua participação, viu, Vera? Isso, eu não tinha gravado aqui. Em nome de Jesus, nós vamos orar por você e pedir que o Senhor possa intervir. Temos mais uma participação aqui, depois vamos dar a oportunidade ao pastor Rogerinho responder ali, porque está doido para falar. Bom dia. Paz, pastor. Pastores abençoados. Já passei por diversas situações. Deus me deu vitórias. Hoje me encontro desempregada, endividada. Saí do emprego porque a empresa transferiu para uma outra cidade a 600 quilômetros longe do meu marido. Hoje moro em uma cidade pequena, não tem ofertas de empregos. Mas Deus tem abençoado meu marido com o maná diário, né? O básico. Não tem faltado, mas preciso quitar minhas dívidas. Não estou conseguindo focar nos estudos para concurso, como descansar e se concentrar nos estudos. É uma pergunta que ela faz. A Luciana, DDD 87, e acho que é Garanhuns, Pernambuco. É longinho essa, né? Longe. E aí, então, você dá essa introdução aí do tema e a gente já fala um pouquinho aqui sobre essa questão de se concentrar nos estudos. Antes do Rogerinho entrar aqui rapidinho, porque ontem Você não vai deixar ele falar agora, não? Hoje não. Isso é porque eu que estou com vontade de falar, né? Hoje eu não vou deixar. Hoje sou eu. É o complô do Rogerinho hoje. Mas ontem eu estava na frente da clínica lá e uma senhora me parou. Sim. Né, até ela veio a mim e ela falou que assiste o programa aqui, Dona Dalva, e que legal. gosta muito do programa e gosta da alegria do programa. Ela falou assim, olha, vocês têm uma forma muito boa, assim, alegre de fazer, e eu fico esperando aquele momento de alegria suas no programa. Ela falou. Um abraço para a senhora, Dona Dalva, continue abençoando. Amém. Senhora. Obrigado aí pela audiência, né? Deus abençoe, né? Nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Amém. Então nós agarramos nisso aí. Amém. Amém. E agora eu vou passar o pastor. Obrigado. Bom dia, eu sou Gesiel. Era ele que ia falar agora? Não, posso terminar? Peço oração para toda a minha família e a família da minha noiva. Eu sou de Marília. Viu, Gesiel? Nós vamos orar por Marília, você. interior de São Paulo. Agora sim, querido. Ok. Vai lá. É interessante quando nós paramos e focamos no livro de Esther, como nós temos feito nos últimos programas, porque o livro de Esther, apesar de ser um livro que traz uma história
tremenda, não somente do povo de Deus, mas uma experiência tremenda da manifestação do poder de Deus. Ele não menciona o nome de Deus nenhuma vez. Sim. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja no controle da situação e de tudo aquilo que aconteceu. E o nosso objetivo hoje é realmente trazer essa visão, tanto uma visão de quem está no controle, quanto uma visão de quem está sob controle. Então nós temos, na realidade, essas duas pessoas extremamente importantes dentro do livro de Esther, que é a própria Esther e aquele que está no controle de todas as coisas, que mesmo não tendo sido nominalmente mencionado, ele é quem está no controle, ele é quem realmente está na direção de todas as coisas, que é o Senhor nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Então, Deus, ele estava no controle, e como ele exerce esse controle, mesmo antes de que a gente perceba, né, Deus já sabia o que iria acontecer e já organizou todas as coisas para usar Esther como ele iria usar, sabendo que ela ia se submeter ao controle de Deus. Então isso é muito interessante. Nós inclusive falamos, né, no programa anterior, que ela, tanto no sentido de se entregar como na disponibilidade de sacrificar. Esther teve, né, tanto a entrega quanto o sacrifício. Isto é, ela abriu mão de todo o controle, inclusive da sua própria vida. Sim. Amou mais a visão e a missão do que a sua própria vida. Verdade. Mas nós não podemos excluir de maneira nenhuma o controle de Deus na história. E o livro de Esther, ele traz isso de uma maneira muito clara, como Deus exerce o controle na história. Então, a rainha Vasti, de alguma maneira, e nós já inclusive falamos a respeito da rainha Vasti, ela foi destituída da sua função, destituída do seu cargo, né? Ela deixou de ser rainha, e agora Esther é colocada nessa função de rainha. Logo depois que Esther é colocada nessa função de rainha, Deus permite ao primo de Esther, olha como as coisas vão acontecendo, né? Que é Mordecai, saber de situações que estavam vindo contra o rei e usar isso para trazer livramento para o próprio rei. Então havia, inclusive, um plano de morte contra o rei. E isso fez com que o Mordecai, que era uma figura até então oculta, né, mas extremamente importante, e como ele se fez importante também diante do rei. Então, Deus estava levantando Esther, Deus estava levantando Mordecai de maneiras diferentes, em situações diferentes, porque havia alguém sendo levantado por um espírito antissemita, por um espírito de morte, que estava se opondo ao plano de Deus através da vida de Naamã. Aí, agora, Deus, continuando no controle, ele levanta essa mulher para fazer aquilo que precisa ser feito, e ela, cheia de sabedoria, toma as decisões corretas, porque estava debaixo do controle de Deus. Deus, então, exerce o controle sobre todas as circunstâncias. Ele, por saber aquilo que já vai acontecer, porque Ele é o Deus que está na eternidade, e para Ele, tanto o passado quanto o presente, como o futuro, é a mesma coisa, porque Ele é o Senhor da história. Então, Ele, no controle, levanta uma mulher, e essa mulher se submete ao controle. E é isso que realmente faz de Esther não somente uma rainha, mas uma mulher especial, uma mulher diferente, e uma mulher que está até mesmo à frente do seu próprio tempo e à frente do seu próprio povo. Agora, essa mulher
sob controle, isto é, debaixo do controle de Deus, temendo a Deus, ela tem uma atitude cheia de compaixão. Isso mesmo. Né? E é essa compaixão que ela tem pelo seu povo que faz com que ela se submeta não somente à vontade de Deus, mas ao plano de Deus para a vida dela. Né? Rogério, nós precisamos ter compaixão dos irmãos aqui que estão mandando muita mensagem. Amém. A gente precisa responder pelo menos algumas aqui, ou pelo menos mencioná-las, né? Uhum. Graça e paz, estou assistindo a Rede Super aqui em Marabá, no Pará. Jimmy Cliff é o nome dele. Amém, Jimmy Cliff. Obrigado, viu, pela sua audiência, sua participação. Joia, temos mais um aqui, mandou uma mensagem, Shalom, né? DDD 81, paz seja contigo. Temos um outro, paz, pastores, peço oração pela minha vida e pela vida da minha namorada. Sou evangélico, ela vive uma grande luta para se tornar evangélica. Eu estou pagando um preço de oração e jejum pela vida dela. Agradeço as orações, meu nome é Neto. Beleza, Neto? Não é? Vamos orar sim. Vale a pena pagar esse preço aí de oração, viu? Nós temos outra participação aqui, DDD 31. Pergunta aqui, bom dia, tenho muita vontade de jejuar, me ensine, pois tenho dificuldade em fazer e não sei como começar. A paz. Eu vou responder isso para você, só um pouquinho. Pastores, peço oração pela minha família, moro em Santa Maria da Vitória, Bahia. Meu nome é Lorene. Ok, Lorene? Deus abençoe. Meu nome é Danilo Braga, sou de Cornélio Procópio. Peço oração pela minha noiva para que ela consiga crescer no trabalho dela, que está muito difícil. Muito obrigado, ok? Vamos orar aqui no final. Mais uma aqui. A paz, gosto muito de ouvir o Rogerinho, para a glória de Deus. Ok, tá aí, Rogerinho, receba. Aí a DDD 31 é daqui, viu? Deus te abençoe. Bom dia, gostaria de saber como faço para receber o batismo do Espírito Santo. A Karina de Marília. Nós vamos responder já. Deixa eu falar mais um aqui. É porque o negócio aqui tá tocando, não para. A paz, eu sou a Janete Ribeiro de Catuete, Paraguai. Eu peço oração pela minha família, pelo meu pai, que fica muito doente nesses dias. Beijos, abraço. Obrigado pela sua audiência, né, do Paraguai. Glória a Deus. Vamos orar sim, mais uma aqui. Bom dia, irmãos. Sou Adeilton. Acabei de perder um tio com câncer na garganta. Gostaria de pedir oração para Deus confortar a minha tia, meus primos e familiares. Amém. Ok, que o Senhor console o seu coração, viu, meu irmão? E toda a sua família, e possa, sabe, vir esse consolo sobrenatural que só o Senhor sabe fazer através do seu Espírito em nossas vidas, tá joia? E mais uma aqui, aí nós vamos parar um pouquinho. Paz do Senhor, sou Jean, sou de Campos de Goitacazes. Peço que me ajude em oração pela minha família e meu ministério de louvor. Desde já agradeço a atenção. Deus continue abençoando a todos da Rede Super. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. DDD 28. Bom dia, pastores. Venham almoçar conosco. Paz, Valéria e Natal em Cachoeiro do Itapemirim. Qual que é o cardápio aí, por favor? Manda aqui pra gente saber qual é o cardápio. Nós vamos aí com o maior prazer. Vai ser uma alegria. Já Cachoeiro do Itapemirim. Tira o peixe dele. Não tendo peixe, que o Guerra não come peixe. Não tendo Coca-Cola, que não toma Coca-Cola. Não tendo salada de pepino, que não come pepino. Não tendo melancia, que não come... Bom, deixa assim. Mas você pode ficar à vontade que a gente, tendo um ovo frito com arroz para ele, a gente come o resto, né, isso. O homem é uma benção, com quase nada. Jesus. Rogerinho, nós temos duas perguntas aqui. Uma é a respeito do jejum e a outra a respeito do batismo do Espírito Santo. Por favor. Eu quero aproveitar a pergunta do jejum, porque já é um dos temas que nós temos relacionados aqui, que é
uma das formas que nós nos submetemos ao controle de Deus. Sim. E a demonstração de que Deus está no controle é quando nós submetemos a nossa vontade. Sim. E o jejum é exatamente isso. É submeter parte da nossa vontade, né, e abrir mão de alguns desejos. O jejum, por definição, é a abstinência de alguma coisa. Então, a forma de jejuar depende muito do que você, do que realmente tem valor para você e do quanto você entende que Deus está requerendo de você. Então, por exemplo, não seria nenhum sacrifício por guerra jejuar peixe. Né? De jeito não. Mas você tem uma facilidade grande. Muito grande. Mas se de repente ele tivesse que jejuar todo tipo de carne, talvez isso já fizesse uma diferença. Com certeza. Entendeu? Então, assim, o que eu vou abrir mão? Daniel, por exemplo, quando ele fala a respeito do jejum, ele fala que manjar desejável. Então, Daniel não comeu o manjar desejável e nem comeu das iguarias do rei. Então, é uma coisa que você precisa entender e discernir o que é realmente importante para você e o quanto que aquilo tem, naquele momento, na sua relação com Deus. Porque o jejum ele tem muito mais a ver com o abster-se de alguma coisa para ter um relacionamento maior com Deus e não como uma troca. Deus não precisa, não é, da nossa abstinência de alguma coisa para que ele seja mais Deus ou menos Deus. O jejum é para nós, ele não é para Deus. Esse deve ser o ponto mais importante do jejum. Né? O jejum é para você. Assim como Esther. Esther, ela jejuou junto com suas moças e pediu para Mordecai jejuar com todos eles. Mas o que ela estava colocando dentro desse jejum? Ela estava assumindo que ela era limitada e que ela precisava, por ser limitada, de algo mais de Deus. O Deus que estava no controle. E ela, por se submeter ao controle de Deus, ela precisou ouvir Deus, precisou entender qual era a estratégia de Deus para aquele momento através da vida dela. Então, aí eu já vou, Guerra, colocar dois pontos. Isso, ela uma que é a limitação. Limitada, né, naquilo que podia fazer. Exatamente. E sentiu a necessidade de jejuar e orar. Você então, já pode encaixar esses porque dois, ela se sentiu limitada naquilo que ela poderia fazer, ela sentiu então a necessidade de jejuar e orar. Então, o jejum não era para Deus, o jejum era para ela. Ela se sentiu limitada e porque ela se sentiu limitada, ela precisava de uma revelação maior de Deus. Ela precisava de que Deus liberasse sobre ela as estratégias, que Deus liberasse para ela a sabedoria necessária, a forma como falar, que Deus direcionasse e a preparasse para aquele momento tão específico e tão especial, não só na vida dela, como na vida da própria nação. Então, esse é o foco do jejum. E aí, eu queria que você avaliasse. O que é que tem valor para você? Então, será que... tem algumas pessoas que jejuam o café. E isso, para elas, é extremamente difícil. Pode parecer brincadeira para uns, mas para outros é extremamente difícil, porque sem café ela passa a ter dor de cabeça nos primeiros dias por causa da falta da cafeína, e isso para ela realmente é difícil. Eu quem digo. Não é? Então, esse jejum para ela é algo que tem valor. É aquilo que Davi coloca, né? Não darei eu ao Senhor uma oferta que não me custe algo. Então, o jejum é uma oferta sua ao Senhor para o seu próprio benefício, não para o benefício do Senhor. Então, ele deve te custar algo. Batismo do Espírito Santo. Né? Agora, o batismo com o Espírito Santo. Você deve buscar o batismo com o Espírito Santo? Sim,
porque essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Isso está muito claro lá no livro de Joel, está muito claro lá em Atos capítulo 2, que nós passamos a ter a promessa de Deus se cumprindo em nós, que é o batismo do Espírito Santo. Amém. Né? E junto com o batismo do Espírito Santo, você vai ter uma fluência e uma comunicação mais estreita com Deus, poderá fluir com mais facilidade nos dons que o Espírito Santo liberará sobre você. Então, deve buscar sim, e Paulo nos orienta, busque e busque com zelo, né? Sabendo que o batismo com o Espírito Santo é a promessa de Deus para a sua vida e isso vai te capacitar Amém. a ter uma vida espiritual mais abundante no nome de Jesus. Amém. Meu nome é Carmen, gostaria de pedir oração para minha família, meu casamento, que Deus possa restituir o meu casamento em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar, viu, Carmen, por você. Bom dia, a paz do Senhor, pastores Rogério, Guerra e pastor Rogerinho. Me ajude em oração. Tenho um irmão que é alcoólatra e maltrata a minha mãe, que já tem 85 anos. Ela não permite que tomemos providência nenhuma. Fico muito triste com essa decisão, né? Não posso me identificar. Nós vamos orar por você, viu, querido? E Deus dê sabedoria a respeito disso. Bom dia. Você quer falar, já? Eu queria fazer um comentário com relação a essa situação. Nós não devemos orar, e você não deve orar só pelo seu irmão. Você deve orar também pela sua mãe. Um dos motivos pelos quais a sua mãe pode não permitir que ninguém tome providência é porque a sua mãe, assim como seu irmão é dependente do álcool, ela pode ser dependente emocionalmente daquele comportamento dele. E por isso que ela não consegue que mude a situação. Então, a sua mãe também precisa de oração, tanto quanto o seu irmão, porque nós temos uma relação aí que é de dependência e codependência, e essa relação, ela é uma relação de enfermidade, dos dois lados. É doentia. DD 24, achei interessante isso aqui. Bom dia, eu ia em uma manicure hoje, mas tive um sonho muito estranho, dizendo não vai. Não fui, mas ainda não sei o que dizer para ela, porque já é a segunda vez que isso acontece, para eu não ir. Se puderem me ajudar, agradeço. Orem por mim, nós vamos orar por você, para Deus trazer discernimento a respeito disso, ok? Né? Então, nós não temos a resposta. Né? O que nós podemos fazer é orar, e você precisa fazê-lo também, para você Deus te dê o discernimento por que isso está acontecendo e por que você não deve ir nessa pessoa. Né? Motivo existe. Na dúvida, troque de manicure, né? Troque. Exatamente. Seria o certo. Né? DDD 99, é a Daiane lá de Arame, no Maranhão. Paz, pastores, queria uma orientação, sou líder do Ministério das Mulheres da minha igreja. E esses dias tem sido muito difícil, porque as irmãs não têm feito muito caso para esse trabalho. No início era muito bom, as irmãs eram assíduas, agora não tem dado mais crédito, né? Não tem dado mais crédito, tem orado. Será que o problema está em mim? Ou o que posso fazer para mudar esse caso? Aí, Guerra. Pode, né? A gente não sabe o contexto, e nem o que está acompanhando e por que elas afastaram, né? Existe um contexto nisso aí. Aí você vai ter que fazer uma avaliação. A melhor avaliação que você faz é reunir as irmãs e perguntar o que está acontecendo. Agora você prepara psicologicamente, porque algumas coisas... Pode ouvir o que não quer. Pode ouvir o que não quer, né? Exatamente. Mas seria ideal você fazer reunião com elas e perguntar o que está acontecendo, por que vocês não estão vindo e tudo. Não é? Seria o ideal. Agora faz uma coisa, faz igual Esther aqui. Jejua antes, ora, prepare, né, para o que vier e para o que você vai falar. Peça a Deus preparar você emocionalmente e elas emocionalmente. Através disso aí você vai tirar uma conclusão e ver qual atitude você pode tomar. Exatamente. Não é?
Porque tanto pode ser, como você falou, né? Tanto pode ser com você o problema, ou pode ser com elas, né? Mas eu acho que a melhor coisa é exatamente isso, eu concordo também. Nós temos aqui uma participação do DDD 34, lá de Araxá. Ela diz assim: oi, quero parabenizar vocês, estou encantada. Ou melhor, fico encantada com as explicações e os aconselhamentos. Meu nome é Cleusa. Obrigado, Cleusa, viu, pelo seu carinho. Ore pela gente para que o Senhor continue nos dando graça e sabedoria, viu, para sermos esse instrumento na mão do Pai. Graça e paz, DDD 35. Estou assistindo a Rede Super aqui de Jacutinga, Minas Gerais. Glória a Deus. Gostaria de pedir oração pelo meu ministério de louvor. Amém. Amém? Nós vamos estar orando sim aqui no final, viu? Por cada um. Ou seja, não tem como citarmos, mas já estamos citando, né? E no mundo espiritual o Senhor está ouvindo, né? E nós cremos que no momento que estivermos orando, o Senhor está, né, não só ouvindo essa oração, mas também já agindo para o louvor da própria glória dele, né? Paz, sou Imaculada, sou de São João del Rei, aqui de Minas, né? Deus abençoe e os use a cada dia. Amo esse programa, tenho aprendido e repassado. Amém, glória a Deus. Esse é o propósito, né? Para que haja multiplicação e as pessoas possam ser abençoadas através da sua vida, né? A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém. Esse é o propósito. Mais um aqui, rapidinho. DDD 33, Shalom, meu nome é Cariane e peço oração pela minha vida espiritual, pelo meu ministério, para que o Senhor venha fortalecer o meu espírito e aumentar a minha fé. Amém. Amém. Cremos que assim será, para o louvor da glória do Senhor. DDD 87, lá de Arco Verde, no Pernambuco, peço oração por mim, que estou perdendo a minha voz, a Rebeca. Receba a sua voz novamente em nome de Jesus e ela seja plenamente restaurada para o louvor da glória do Senhor, viu? Aqui o Neto mandou uma resposta que nós lemos, né? Obrigado pela resposta, pastores. Sempre assisto esse programa abençoado em meu horário de almoço. O Neto de Guarapari. Qual que foi aí o cardápio hoje, hein, Neto? Foi gostoso? Foi Clínica da Alma. Deus te abençoe. E aí, Rogério, vamos lá, Guerra. Nós temos aqui, dependia da oração de outros e conhecia o seu lugar no reino. É muito interessante. Primeiro, ela dependeu da oração das pessoas, né? Que jejuassem, que orassem também. E segunda, conhecia o seu lugar no reino. Isso é muito interessante. Verdade. As pessoas conhecerem o seu lugar no reino. Na igreja, onde você estiver, você saber qual é o seu lugar ali. Qual a posição que você está nela. Que muitas vezes tem pessoas que querem o lugar do outro. Né? Isso aí o pastor Rogerinho vai explicar aqui, que isso aí tem questão matemática e física. É a questão de um tomar o lugar do outro. Não tem jeito, não. Isso é com ele aqui, não é comigo, não. Aliás, eu era péssimo em matemática. Tem uma lei da física que fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, isso é só com ele mesmo para explicar, né? E isso realmente, Guerra, se aplica. Não é? Porque se você tem consciência de que aquele é o seu lugar, você vai saber como você vai tratar as pessoas que estão querendo estar naquele lugar que é seu. Isso é importante. Sim. É você se posicionar sabendo que você foi chamado e que está ali, que é o tempo de Deus para estar ali, que o propósito de Deus para a sua vida é estar naquele lugar. Então, isso vai te trazer segurança e não é qualquer situação que vai fazer você duvidar daquilo que você está fazendo. Isso é importante. Isso é estar sob o controle de Deus. É ter certeza de que Deus é quem me pôs aqui. Amém. E Deus me pôs aqui para esse tempo. E nesse tempo que Deus me colocou aqui é para fazer isso. Amém. Então, como Deus controla a minha vida, eu vou permanecer aqui e fazer o que Deus mandou fazer. Amém. Isso é importante. Isso também vai te ajudar a não pegar uma posição e um lugar que não é seu.
Se você sabe qual é o seu lugar, você não vai desejar o lugar do outro. Exato. Ainda que você seja uma pessoa que esteja pronta para fazer aquilo que o outro está fazendo. Porque muitas vezes a gente tem isso, né? Tem. E graças a Deus que nós temos isso. Nós temos, estamos cercados de pessoas que podem ter as habilidades que nós temos ou até mais habilidades do que nós temos, mas quando eu sei qual é o meu lugar, eu vou ficar ali e não vou querer estar no lugar do outro. Essa era uma das características que Esther tinha muito clara dentro dela. Ela sabia que ela, apesar de ser rainha, ela não podia ir na presença do rei sem ser convidada pelo rei. Então, ela sabia quem ela era e aonde é que ela deveria estar. Agora, uma outra coisa que, para mim, Guerra, é muito claro, muito forte, daquelas pessoas que sabem quem está no controle, é quando ela entende que ela precisa da ajuda do outro. Sim. E no caso de Esther, quando ela levanta, não somente orou e jejuou, mas levou suas moças a orar e jejuar e falou com Mordecai para que desse uma ordem para que todos jejuassem e orassem. E eu vejo, Rogério, principalmente hoje que nós temos tantos pedidos de oração, né? Então a maioria não são nem perguntas, são pedidos de oração. Isso significa que cada um de vocês que está mandando a sua mensagem, colocando a sua situação, a sua necessidade, você sabe que tem um Deus que está no controle e um Deus que pode agir em seu favor e que por Ele estar no controle, Ele pode nos usar para liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Isso é importante. Isso significa deixar Deus no controle, ficar sob o controle de Deus. Uma das evidências de que você realmente não está no controle é se submeter a Deus e buscar alguém que possa conectar você a Deus, né? Então, isso para mim é uma das evidências muito fortes na vida de Esther. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.